Despertando a Consciência, mais uma vez no ar com vocês, e dando boa noite, bom dia para todos os companheiros que vão nos assistir hoje. Hoje nossa apresentação, nossa live, não é bem uma live, é uma gravação, porque eu fui convocado para fazer uma palestra presencial à noite, neste dia em que eu teria que estar me apresentando com vocês, então eu fui obrigado a fazer a apresentação gravada. Mas vai ser um assunto que é a continuação do assunto da semana passada, e que é de alto interesse, e que está ligado com essas novidades que eu falei com vocês. Portanto, eu vou dar aqui para vocês hoje um bosquejo rápido da quarta lei, a quarta lei da felicidade, segundo aquele estudo que estamos fazendo às sextas-feiras, que é relacionado com o livro do nosso querido neurocientista, né, psiquiatra, né, que Augusto Cury, no seu livro que ele fala as 10 leis para ser feliz, né? Então, as leis da felicidade, nós chamamos as leis da felicidade, segundo a orientação que é nos dada pelo Augusto Cury. Hoje eu vou apresentar algumas coisas da minha própria experiência, porque eu também tenho uma vivência nesse campo. E nós vamos falar da quarta lei, que se refere exatamente a questão da atividade física e a alimentação. Então, vocês vamos prestar bem atenção, depois vai ficar gravado aqui, vocês podem depois acessar, podem procurar, enfim, e ver como, se não entendeu alguma coisa, depois anota, pergunta, manda no Zap uma pergunta, deixa também algum comentário aqui, dá like, tá? Se inscreve no canal, faz aquela coisa que todo mundo pede, né? Ativa o sininho, aquela coisa já tradicional, para que a gente possa fazer esse canal crescer. E ele está crescendo, graças a Deus está crescendo. E fazer com que o YouTube traga mais pessoas para assistir. E vocês vejam que essa questão da saúde e espiritualidade, que é o nosso tema aqui, ele é tão importante, está se tornando uma verdadeira onda, que o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro já tem um departamento de saúde e espiritualidade, sendo que o do Rio de Janeiro é um companheiro nosso, médico, cirurgião, né? Dr. Paulo Frutuoso, que está regendo esse departamento, o que é para nós uma condição de alta relevância. E vamos ter no dia 11, que é quarta-feira, eu fui convocado ontem para isso, me foi mandado o convite, pelo Zoom também, para assistir uma palestra que vai ser dada pela Sociedade de Especialidade da qual pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, da qual sou sócio, quase fundador, e sou remido da sociedade, né? Eu não sou benemérito, mas eu acho que eu sou um pouquinho, porque eu ajudei muita coisa lá. Eu não recebi esse título, mas já fui homenageado por eles e tal, enfim. Gente muito bondosa comigo, muito carinhosa comigo. Eles vão apresentar no dia 11 uma palestra, um simpósio, na qual o tema vai ser saúde e espiritualidade. E vai ser um professor, que agora não vou recordar o nome, mas que ele já é o vice-presidente desse Departamento de Saúde e Espiritualidade da Sociedade de Cardiologia, da Brasileira de Cardiologia. Olha só que coisa interessante, as especialidades médicas se juntando para cuidar de saúde e espiritualidade. Isso é uma coisa maravilhosa e que a gente deve agradecer a Deus. Eu vou pedir aqui ao nosso intérprete informático, né, que é o nosso guru da informática, para começar aqui nossa apresentação. Então, nós estamos vendo a continuação
da quarta lei que lei? Da lei da felicidade, que é atividade física e nutrição adequadas. Eu botei meu nome aqui porque essas informações que eu vou passar para vocês são da minha experiência, dos meus estudos, tá? Foge um pouquinho daquilo que o Augusto Cury dá lá, quer dizer, ou melhor, não foge, mas está vai um pouco além, né? Vamos dizer assim, incrementa aquilo. Então, nós vamos ver algumas telas aqui para vocês apreciarem e se informarem de coisas muito interessantes. Algumas que são, inclusive, não é para vocês decorarem e aprenderem, vai ter nomes científicos e tal, mas é para vocês, são curiosidades para que vocês se informem, para que vocês tornem-se, se apropriem de um conhecimento que geralmente é reservado só para o especialista, mas que eu acho que todo mundo tem que ter, que todo mundo precisa saber disso. Então, vamos lá, eu vou fazer um sinal aqui para você, Carlos. Eu vou dizer assim, já, aí você vai e passa. Então, vamos lá, já. Então, atividade física, meus amigos, ela é uma ação intuitiva do ser humano. Ela existe, a gente tem a tendência de se mexer sempre, está sempre em atividade. Você veja uma criança, como ela se rola na cama, quando ela vai ficando já mais amadurecidazinha, depois levanta, engatinha, depois anda, depois corre, depois brinca, depois a gente vai ficando com mais idade e tal, vai ficando mais devagar. Mas a gente sempre tem vontade de fazer atividade física. Respirar, movimentar os braços, as pernas, né? Rodar o tórax, enfim, mexer-se, se mexer. Então, até havia no passado um meme, uma frase que se dizia: mexa-se, mexa-se, vamos se mexer. E hoje nas cidades, aqui no interior eu tenho visto muito isso, as pracinhas, todas elas têm alguns aparelhos sempre para as pessoas terem oportunidade de fazer algum tipo de exercício. Isso é muito interessante. E é uma forma da pessoa se movimentar. No início a gente fazia tudo com muito esforço, né? Tinha que lavar roupa no tanque. A minha avó lavava roupa na beira do Rio Paraíba, com uma tábua, botava uma tábua lá, batia. E a gente assim, vamos bater a roupa, e batia a roupa, passava sabão. O sabão era fabricado em casa, ela tinha que fazer o sabão, né? E aí batia na roupa, depois botava para secar, estendia a roupa. Hoje a gente tem máquina de lavar. Então as máquinas e a tecnologia foi fazendo com que a gente perdesse a oportunidade de fazer o esforço físico com as atividades do cotidiano, atividades que a gente chama da vida diária. A gente passou a ganhar mais repouso e aí também mais gordura, né? Principalmente essa gordura que se acumula em torno da barriga, especialmente nos homens. Mas as mulheres agora eu tenho notado que também tem muita mulher com gordura em torno da barriga. E as pessoas devem notar isso porque as mulheres usam muito a roupa, calça comprida, e elas devem notar que a cintura, às vezes, de repente, começa a ficar maior, aumentar. Tem que alargar a roupa, tem que mudar o furo do cinto. E isso é uma doença da modernidade e que traz grandes problemas para a saúde, porque a gente sabe que as doenças cardiovasculares elas aumentam, especialmente com essa gordura em torno da cintura, né? Já, vamos lá. Há duas modalidades de exercício. O exercício natural, que é esse que a gente chama de atividade da vida diária, quer dizer, a gente levanta de manhã, caminha, vai em casa, faz limpeza, varre, caminha, sobe a escada do metrô, toma o ônibus, né? Enfim, fica lá pendurado no trem da central, sei lá, no trem de qualquer lugar onde que tem trem. Enfim, a pessoa faz as atividades da vida diária. Esse é um tipo de exercício. E é aquele exercício que é programado. Esse não é o programado, esse é o que é exigido pela vida, pelas atividades da vida diária. E o outro sistema é o programado, que são os esportes, né? Natação, vôlei, futebol, ginástica, né?
calistenia, enfim, exercícios físicos programados. O exercício programado pode ser de baixo impacto, de médio impacto e de alto impacto, né? E o de alto impacto é aquele que é programado para o atleta, para a competição, para o indivíduo competir. E tem sido usado ao longo do tempo como uma terapêutica, como uma forma da pessoa ficar, se sentir saudável, mas também como diversão. A pessoa vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai jogar futevôlei, vai jogar. Antigamente se jogava peteca, não sei se hoje joga peteca mais, mas tem negócio que se raquete que se joga. Tudo isso são exercícios físicos de diversão, de lazer. Então, o exercício pode ser programado para a saúde, não é? Para servir de terapêutica, mas também para servir de diversão, de lazer. É como fosse, é usado para substituir, de certa forma, a atividade da vida diária que hoje foi sendo substituída pela máquina, pela tecnologia. A pessoa não levanta mais para mudar o canal da televisão. A pessoa se senta diante da televisão com o controle remoto e muda. Até o ar-condicionado hoje, você não tem que subir na parede lá, que você pega, tem um controle remoto que você pá, liga, desliga, muda a frequência, muda a velocidade, muda a temperatura, muda tudo com o controle remoto. E os carros hoje estão sendo ligados, até para ligar o carro, você não faz nem aquele movimento de virar a chave do carro. Eu andei num carro essa semana, que o motorista ele tem um botão, ele aperta o botão, o carro pronto, dispara o motor, o carro sai. E eu vi outro dia num vídeo um carro antigo que foi retrofitado, fez um retrofit, como se chama, né? Foi modificado, foi reformado. E o carro agora, a ignição dele é feita pelo celular. Uma coisa maravilhosa. Então, a tecnologia, a máquina, foi substituindo o esforço físico. E isso foi fazendo com que a gente tivesse muito menos atividade. Já. Então, a gente tem a atividade física, esse exercício programado, ele vai ajudar a gente a desenvolver a força muscular, aumentar a massa de músculo, né? E pode dar mais flexibilidade aos movimentos, fazer com que a gente fique mais ágil. E, além disso, ativa o sistema psicoimunoneuroendócrino, né? Especialmente o glandular. O psicoimunoneuroendócrino é um sistema muito importante que é ativado e que passa a produzir hormônios, neuropeptídeos, neurocininas, anticorpos, substâncias calmantes e anestesiantes. As pessoas que, por exemplo, fazem corrida, caminhada, sabem da importância disso, porque sabem que você, o dia que você não faz exercício, você sente falta. Por quê? Porque cada vez que você faz o exercício, você desenvolve uma liberação de encefalinas, chamadas endorfinas, que são anestesiantes, são calmantes, naturais. Isso melhora o sono, melhora o apetite, melhora o humor, melhora as condições de funcionamento do organismo como um todo. Evidentemente que não é só isso, é preciso, aí está associado o pensamento, a conduta, a boa maneira de ver o mundo. E a gente tem que lembrar das leis que nós já estudamos. A primeira lei, observar a beleza, o belo, não é? O dormir bem. Essas coisas todas são importantes se a gente observar. Essas coisas, tudo isso é tudo junto. Essas leis aqui, eu estou agora falando dessas aqui. Atividade física, e vou falar de alimentação. Mas a gente sabe que isso sozinho não faz nada. É um conjunto, é uma coisa só, com um livro com vários capítulos, não é? Então, a gente sabe disso, e essas substâncias calmantes e anestesiantes naturais também tem algumas substâncias que são verdadeiras hormônios da felicidade, a pessoa se sente alegre, feliz, ver a vida cor-de-rosa. Isso é uma maravilha, né? Isso é uma maravilha. Eu acho que eu perdi aqui a minha câmera. Deixa eu ver aqui o que aconteceu.
Voltou minha câmera. Muito bem, já. Vamos lá, outro. Então, fazer exercício, se você fizer um exercício aumentando cada dia 20, aumentando a frequência cardíaca, por exemplo, você tem um pulso de 90, se você aumentar para botar mais 18 batidas, né, que é 20%, botar com 100, 110, 120, entre 110 e 120, você acelera o coração com o exercício, fazendo isso 40 minutos por dia, 4 dias por semana. Ao fim de 10 a 12 semanas, a gente sabe que você desenvolve um efeito chamado fitness, ou seja, adaptação física. Esse efeito fitness, que é do inglês, que é adaptação física, significa uma melhora no consumo de oxigênio. Quer dizer, você tem mais 15 a 20% de oxigênio nos seus músculos, nos seus vasos, no seu coração, no seu pulmão. Ou seja, você tem uma melhor capacidade física de realizar trabalho. A câmera saiu novamente. E isso de vez em quando está acontecendo aqui. E esta é uma resposta ao exercício de médio impacto. Por exemplo, a gente pode caminhar rapidamente 4 quilômetros, 4 dias por semana, sempre tentando reduzir o tempo. Ou seja, o que quer dizer isso? A gente está fazendo um exercício com carga crescente, quer dizer, sempre aumentando a carga de exercício. Então, é preciso que a gente faça isso com uma certa regularidade para que isso possa dar uma ajuda para nós. Então vamos já. Então, comer. Agora vamos passar para o alimento, né? A gente estava falando do exercício, agora vamos falar da alimentação. No que concerne a alimentação, a gente tem que lembrar que a gente comer não quer dizer se nutrir. Ah, eu comi bastante ontem, mas às vezes comeu, mas não se nutriu. A nutrição não ficou boa. Então é preciso que a gente escolha bem os alimentos, que os alimentos sejam, que a nutrição seja balanceada, né? Hoje nós temos as nossas amigas, as nutricionistas, que são extremamente importantes para o nosso trabalho. E eu agora vou começar a trabalhar sempre procurando ter ao meu lado uma nutricionista. Porque médico sabe fazer dieta? Sabe. Conhece nutrição? Se tiver curso de nutrição, sim, eu tenho curso de nutrição. Eu fiz curso de alimentos devido à minha especialidade, mas a nutricionista é especialista nisso, ela que tem que fazer as dietas, tem que fazer os balanceamentos, e isso tem que ser individualizado, né? Então, normalmente, a gente tem as especialistas, inclusive, que tem dito, né? As especialistas que têm afirmado que cada vez se come mais e cada vez as pessoas se nutrem menos, come muito e nutre pouco, porque os alimentos estão carregando muitas substâncias estranhas, algumas estranhas, e cada vez tem menos nutrientes disponível. E às vezes a pessoa não tem os hormônios, os carreadores, as substâncias que fazem a retirada do alimento para levar para o local onde ele tem o nutriente, para levar ele para o local onde ele tem que atuar, né? Então, hoje os alimentos têm várias técnicas de conservação, por exemplo, você vai comer por exemplo, quem come carne, vai comer uma carne de porco, que é uma carne muito saudável, uma carne boa, não é uma carne... Porco não tem nada de ruim, as pessoas... A carne de porco e tal, a carne de porco é uma carne bem digerível, uma carne cheia de nutrientes, muito boa. Mas o porco é abatido lá no sul, no extremo sul do país. Aí leva 3 meses para chegar no supermercado, congelado, e está carregado de substâncias conservantes. E essas técnicas de conservação, elas acabam lesando mais o organismo do que ajudando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, nós precisamos de ômega 3. O ômega 3 vem dos peixes, mas tem que ser peixes que têm gordura, bastante gordura. Por exemplo, tem peixes que têm uma carne bem gordurosa. E essa carne é rica de ômega 3, que é um alimento, um nutriente extremamente importante
para a nossa saúde. E peixe tem que ser de águas profundas e geladas, de preferência. Então, os peixes lá do Canadá, lá vamos dizer, da parte leste da Europa, né? Bacalhau, salmão, são peixes muito bons. Mas a gente vai encontrar, por exemplo, peixe, aqui o salmão, um peixe caro, mas tem a sardinha, que é um peixe baratinho. E muito saboroso. Eu gosto muito de sardinha. Mas a gente está a gente está cada vez mais é, comendo mal. Pode passar outra, querido. Comendo mal. Por quê? Porque o salmão agora, ele é de cativeiro. E a sardinha está contaminada por mercúrio, porque vem do mar. O que vem do mar está contaminado de mercúrio. E o que vem do cativeiro não tem o nutriente. Porque o salmão, por exemplo, estão dando. O salmão está ficando branco. Por que ele fica branco? Porque não tem o nutriente. A cor salmão, salmão é uma cor até, né? Aí ele fica branco, aí para ele não para ele ficar com aquela cor de salmão, alimentam ele com cenoura. E o salmão é nutrido por ração. Então, a ração é diferente do que ele come lá no mar. Porque no mar, o peixe que tem ômega 3 ele tem ômega 3 porque ele come uma determinada alga que é rica em ômega 3 e que a gente não sabe, que a gente não sabia isso. Isso é uma coisa que eu aprendi recente. E essa alga ela não é fornecida para dar para o peixinho que está no cativeiro. E aí ele tem uma porção de ômega 6 que não faz muito bem, que é lesivo, e ele não tem o ômega 3 que a gente precisa. Isso só para dar um exemplo para vocês. Já outro. Então, recentemente, a gente observou que existe uma síndrome conhecida no campo da alergia e da imunologia, pelo o consumo de carne vermelha. Eu tenho um amigo, por exemplo, que não consome carne vermelha. Ele comia só peixe. Comia peixes bons, comia salmão e comia linguado, cherne, esses peixes que são até peixes assim nobres e caros, né? Ele é um médico até conhecido, né? Não vou dar o nome dele, porque ele é muito conhecido. E ele começou a comer, começou a comer peixe. De repente, ele resolveu fazer um exame para dosar mercúrio no corpo dele e ficou assustado. Ele tinha mercúrio que era compatível até com uma doença, porque o mercúrio ele entra no corpo e para sair é muito difícil. Ele teve que mandar vir uma enzima capaz vamos dizer assim, de quelar aquele mercúrio para retirar do organismo dele. E então tinha que tomar não sei quantas cápsulas por dia, uma coisa horrível, um tratamento de grande dificuldade, e por final ele conseguiu fazer isso. E agora ele está comendo o quê? Está comendo peixe, vamos dizer assim, comendo de cativeiro, porque ele não quer comer carne vermelha, ele não come carne vermelha, por uma questão de. Frango também não pode comer, porque tem hormônio, não? Hormônio para o bicho crescer rápido, né? Então, um franguinho, um pintinho de 40 dias já é um galeto, vira um galeto. Já aí vende o galeto, a pessoa come galeto, come aquilo feliz da vida. Um bicho cheio de hormônio também. Então a gente está ficando numa situação muito difícil, né? Carne vermelha pode dar problema, que você não quer comer, porque por princípios éticos, ou por questões de paladar, ou por questões pessoais, enfim, religiosas, enfim, não importa, né? Pessoa, por exemplo, os animais são para ser nossos amigos, não para virarem comida. Tem gente que fala isso, né? Eu não cheguei lá ainda. Mas a gente então vai comer frango, aí também tem problema. Vai comer peixe, tá? Aí tá complicado, tá complicado. A gente vai ter que rever essa coisa, mas nós vamos falar disso num outro momento, tá? Então a gente descobriu que tem uma urticária que pode chegar até a um choque anafilático, que é uma coisa bem séria, tá? Que é produzido por uma enzima, ninguém precisa guardar esse nome, né? E aí 3 a 6 horas depois da pessoa ter ingerido ou carne de boi,
ou carne de cabra, ou de cordeiro, ou miúdos de boi, qualquer um bicho desse, fígado, rim, qualquer coisa dessa, e é produzido por um oligosacarídeo chamado alfa-1,3-galactose, também conhecido por alfa-gal. E já há a possibilidade da gente mandar para o laboratório para dosar esse antígeno da classe chamada imunoglobulina E, IgE, a imunoglobulina E específica para esse antígeno, para saber se a pessoa teve aquela urticária, teve aquela situação produzida por isso. Foi ingestão de carne vermelha normal, carne vermelha normal. É um oligosacarídeo normal da carne e pode produzir isso. Isso era uma coisa que a gente não sabia e recentemente, uns anos para cá, a gente veio a descobrir isso. Outro já. Então, alergia a alimento, na minha prática, é extremamente raro, quase não existe. E quando aparece, pode ser muito grave. Eu já vi uma caso de uma menina que com uma balinha de leite, ela tinha alergia a leite, ela entrou numa crise, quase que teve que internar ela, que ela teve uma crise sistêmica, com falta de ar, com uma urticária, edema da glote, uma coisa bárbara, uma lambidinha que ela deu na bala. E é muito grave. Então, o ovo, leite, trigo, chocolate, crustáceos, né? Peixe, camarão, por exemplo, têm sido incriminados de ter uma incidência grande, mas eu não tenho visto isso, tá? Não tenho visto isso. Eu tive uma amiga que tinha alergia a camarão, ela um dia entrou dentro de um laboratório, ele estava se cozinhando o camarão para tirar o antígeno, para produzir os testes, e só de respirar o vapor daquilo, ela entrou numa crise violenta, teve que ser atendida, tomar injeção na veia, tomar cortisona, foi uma crise muito séria. Então, a experiência que eu tenho com alimento quando tem, é muito sério. A pessoa diz, eu tenho um negocinho que... Geralmente é intolerância. Eu tenho visto muita urticária, por exemplo, com alimento. Mas não é o alimento, é o conservante, é o tempero pronto, é o glutamato monossódico, que é o vilão daquilo que a gente chama de síndrome do restaurante chinês. A pessoa come sushi, comida oriental, né? Comida tailandesa, comida japonesa, molha naquele molho, aquilo aquele negócio dá uma reação alérgica, mas não é a comida, não é o peixe, é o tempero, é o aditivo, espessante, edulcorante, adoçante, a substância que é adicionada ao alimento que produz a reação. Temperos prontos, por exemplo. Eu tinha um dono de restaurante que ele dizia assim, eu tenho essa urticária, mas eu só como no meu restaurante. Eu falei assim, vai lá na cozinha ver o que é que estão botando. Aí ele foi lá e descobriu que tinham botando um tal de... Não vou falar o nome para não fazer propaganda negativa do tal do tempero que tá nos mercados aí. Muito famoso. Diz que a comida da vovó tem que levar aquilo. Pois é, mas não sei. Eu acho que alho e cebola resolve bem sal. Alho, cebola e sal resolve bem. Mas se adiciona, muita gente adiciona, né? Ciclamato monossódico e mais não sei o que mais, uma porção de outras coisas que a gente usa para fazer temperar a comida, e isso pode ser a causa do processo da alergia. Então, a gente come muito, mas se nutre pouco. Então, por isso eu estou fazendo agora um curso para aprender a dar nutrientes para completar, porque para você comer, por exemplo, o ferro necessário para um dia, teria que comer alguns quilos de filé mignon todo dia. Impossível isso. Teria que comer vários quilos de fígado de boi. Isso é complicado, não tem como fazer. Então, eu preciso dar um nutriente para um aditivo, né, digamos assim, para que a pessoa possa suprir as necessidades. Eu tenho visto isso, já comecei a fazer os exames e estou percebendo que estou encontrando muita falta de nutrientes
estou corrigindo, e as pessoas que estavam com fadiga, estavam com problema de sono ruim, uma porção de alterações, começam a se sentir imediatamente melhores, bem mais nutridas, porque esses nutrientes são fundamentais, principalmente um chamado ferro, que é barato de se repor, é fácil de repor, tem que ter cuidado, tem que saber como faz, mas é fácil de fazer e super importante até para a respiração. Passa lá. Outro. E aí, então, eu tenho tomado conhecimento recentemente de doenças muito graves por falta de nutrientes básicos. Em adultos, em crianças e até em recém-nascidos. Alguns com risco até de óbito, com fadiga crônica, com alterações metabólicas, neuronais e outras de grande importância, às quais eu vou me referir num outro momento que eu vou fazer uma palestra para vocês, uma live, na qual eu vou falar só sobre esses temas, né? Hoje eu não vou falar isso. Eu tenho a impressão que essa era a última tela, né? Então, aqui a gente encerra o nosso trabalho de hoje, agradecendo a vocês que possam fazer conosco aqui um compartilhamento conosco desse trabalho e com os demais companheiros, e ficamos à disposição de vocês naquilo que couber, nos comentários, nas interrogações e consultas mesmo que queiram fazer. Podemos fazer até online as consultas. As pessoas às vezes estão muito longe, podem fazer a consulta online. Muito boa noite para todos, fiquem com Deus, Deus abençoe e proteja vocês.